Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes, que é uma festa já antiga, que os judeus já celebravam, né? Então Jesus já celebrava essa festa. Claro que os judeus celebravam com outro sentido, com outro significado. Era uma festa agrícola, em que 50 dias depois da Páscoa judaica, as pessoas iam até o templo levar os frutos das primeiras colheitas, oferecer a Deus como sinal de agradecimento, né? Como oferecendo a Deus aqueles frutos que eles haviam recebido de Deus. E nós celebramos o Pentecostes com uma nova característica, um novo sentido, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, que Jesus havia prometido que enviaria aos seus discípulos. Então, toda vez que nós celebramos na igreja alguma coisa, algum acontecimento, nós não estamos simplesmente fazendo memória, lembrando de uma coisa que passou. Nós estamos atualizando aquele mistério, trazendo para o dia de hoje. Então, hoje, nós estamos vivendo o Pentecostes. É como se nós voltássemos no tempo e nos colocássemos ali junto com os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo. Então, não é uma simples lembrança, é uma atualização. E isso acontece em todo o mistério que nós celebramos, né? Assim como a missa, por exemplo, é nos levar de volta até o momento em que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo. Então, nós, mais do que fazer memória, nós vivemos aquilo que aconteceu uma única vez, mas que sempre acontece todos os dias. A palavra Pentecostes vem do número 50 e significa 50 dias depois da Páscoa. Então, hoje nós estamos a 50 dias do domingo de Páscoa e celebrando este novo tempo da igreja, né? O chamado tempo da igreja. Esse novo tempo na igreja, chamado de tempo da igreja, que é o tempo em que a igreja tem a sua missão pública, né? A igreja inicia a sua missão pública guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que faz a igreja entrar nesses últimos tempos em que nós esperamos a segunda vinda de Jesus, né? Nós estamos entre a ascensão de Jesus, que nós celebramos no domingo passado, e a sua segunda vinda, e nesse período nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, nas leituras de hoje, nós ouvimos a vinda do Espírito Santo em dois relatos diferentes. O primeiro relato está na primeira leitura que nós ouvimos, onde os discípulos estavam reunidos no cenáculo, junto com Maria, fechados, e de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa. Apareceram línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os inspirava. Então, aqui nessa primeira leitura, nós podemos ver alguns detalhes, alguns símbolos, para entendermos melhor essa festa de hoje. Primeiro, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles eram unidos, eles estavam em comunidade. Então, Deus também quer que nós estejamos unidos. Deus também quer que nós celebremos em comunidade. Depois que veio do céu um barulho, como um forte vento, encheu a casa. Deus quer encher a nossa casa, quer encher a nossa alma, quer encher a nossa vida com a sua presença. Depois apareceram línguas de fogo que pairaram sobre cada um deles. Deus não excluiu ninguém, assim como Deus também não exclui nenhum de nós. Todos nós estamos aptos, estamos preparados para recebermos o Espírito Santo, né, se nós deixarmos, se nós permitirmos que Ele venha sobre nós. Então, Ele quer enviar sobre nós o Espírito Santo, e todos nós podemos ficar cheios do Espírito Santo se nós estivermos no lugar certo, na hora certa, ou seja, na presença de Deus. Se nós estivermos na presença de Deus e quisermos que Ele venha sobre nós, Ele virá, não vai excluir ninguém e vai nos encher do seu Espírito Santo. Então, esse é o primeiro relato que nós ouvimos, que está na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. O segundo relato da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos está no Evangelho que nós ouvimos, que é conhecido também como Pentecostes joanino, Pentecostes de João, que narra essa vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam reunidos, logo depois da morte de Jesus, eles estavam ali fechados com medo, e nós podemos até nos colocar no lugar deles e imaginar, né? Eles viveram com Jesus 3 anos, ouvindo tudo que Jesus falava, vendo tudo aquilo que Jesus fazia.
Jesus curava as pessoas, acolhia as pessoas e de repente Jesus é morto. Jesus é assassinado de forma muito cruel. Então os discípulos ficaram com medo. Quem de nós não ficaria com medo vendo o seu mestre, vendo o nosso mestre ser morto? Então talvez eles estivessem ali decepcionados, tristes, com medo, talvez até pensando, será que aquilo que eu vivi não foi uma ilusão? Será que aquilo que eu vivi não foi uma loucura da nossa cabeça? Então eles estavam ali com medo, porque se fizeram aquilo com Jesus, que era uma pessoa que só fazia o bem, que não tinha nenhum pecado, quanto mais poderia fazer com os apóstolos, que eram pessoas normais, como nós, pecadoras. Então eles estavam ali trancados por medo dos judeus. Estavam inquietos, com medo e sem paz. E nisso Jesus entra ali no meio deles, mesmo estando com as portas fechadas, porque para Jesus não existem barreiras, para Jesus não existem dificuldades. Ele entra onde Ele quiser. Para Jesus agir, não tem nada que seja empecilho. E Jesus disse, a paz esteja convosco. E mostrou a eles as mãos e o lado, mostrou a eles as chagas. Eles viram, ficaram em paz e se alegraram. Então ali depois, Jesus fez o envio, para que eles saíssem sem medo para anunciar a alegria da ressurreição, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então eles ali ficaram cheios do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que deu coragem para eles saírem em missão, para eles anunciarem as maravilhas de Deus. Então é o Espírito Santo que também tira de nós o medo, para nós anunciarmos as maravilhas de Deus e acreditarmos na ressurreição de Jesus. Depois Jesus falou do perdão dos pecados, e ali ele institui o sacramento da reconciliação, que é a confissão, que nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados, e ela nos traz essa paz que Jesus volta a falar depois. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Então, o perdão dos pecados está muito ligado com a paz da nossa alma. Se nós estamos perdoados, nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos também em paz. E se estamos perdoados e cheios do Espírito Santo, nós conseguimos fazer aquilo que a segunda leitura de hoje nos fala. Proclamar que Jesus é o Senhor. Então Ele é quem comanda a nossa vida, a nossa história, é Ele quem nos perdoa, quem nos ama, e é esse Jesus, sendo o Senhor da nossa vida, que nós precisamos anunciar às pessoas que ainda não conhecem. E cada um de nós fala de Jesus de uma forma. Tem pessoas simples que falam de uma forma, tem pessoa mais estudada que fala de outra forma, então cada um tem uma maneira de falar sobre Jesus, de falar sobre as coisas de Deus, e isso é um grande dom que Deus nos dá, de falarmos de formas diferentes, para que todos possam compreender. Então São Paulo fala isso na leitura, na segunda leitura, ele diz que há diferentes dons, há diferentes ministérios, diferentes atividades, mas um só é o Espírito, um só Deus que realiza todas as coisas. Então cada um de nós pode ser guiado pelo Espírito Santo para proclamar da sua forma. Não existe uma forma certa ou forma errada. Se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos dar as condições necessárias para falarmos dele para o bem comum, para o bem de todos. E assim como os membros do corpo são diferentes, mas todos são importantes para o funcionamento do corpo, nós todos também somos diferentes, mas somos importantes para o funcionamento desse corpo, que é a igreja, guiada por Jesus, que é a sua cabeça. Então todos nós somos membros desse corpo e somos importantes e devemos anunciar a todos as maravilhas de Deus. E cheios do Espírito Santo, nós podemos colocar em prática aquilo que o Salmo de hoje nos disse. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, que Deus envia, nós poderemos renovar toda a face da terra. Não por nossa força, não por nosso poder, mas realmente por esse Espírito Santo que nos renova e nos leva a renovar também a face da terra. Então, resumindo tudo que nós ouvimos na primeira leitura, na segunda, no Salmo, nós podemos falar a seguinte frase: se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós perdemos o medo, como os apóstolos perderam, nós ficamos cheios de paz, como os apóstolos ficaram, nós temos os nossos pecados perdoados, como foi instituído por Jesus,
e passamos a anunciar as maravilhas de Deus a todas as pessoas, cada um da sua forma, sendo guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.